Olá pessoal, na aula 2 do nosso curso de redes de distribuição, nós vamos falar um pouco sobre o processo de geração de energia. Vamos fazer uma abordagem bem resumida sobre as principais formas, os principais princípios, na verdade, para a geração de energia elétrica. A primeira coisa que a gente precisa comentar é que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a lei que fala da conservação de energia, não é possível gerar energia. A gente consegue apenas transformar a energia que já existe de uma forma para outra. Tá? Então, no setor elétrico, o termo geração ele é comumente empregado para se referir ao processo de conversão de energia. Na verdade, a gente não vai gerar energia, a gente vai converter energia que já está disponível na natureza, em alguma forma, e aí a gente vai converter para a energia elétrica, que é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Então, nesse processo, busca-se converter a energia que é naturalmente disponível na natureza, como, por exemplo, a energia potencial e a energia cinética, em energia elétrica, tá? Então nós fazemos aí um processo de conversão de energia elétrica, ok? Esse é o primeiro ponto que precisamos destacar. Bom, então a gente vai falar agora do gerador elementar, que é a base aí dos principais processos de geração de energia. O gerador elementar foi inicialmente desenvolvido por Faraday, através do princípio da indução de uma força eletromotriz quando um condutor é exposto a um campo magnético variável. E aí a gente vai ver o seguinte, Imagine que você tem a seguinte estrutura, dois ímãs, um polo norte e um polo sul, que são aproximados de forma que se forme um fluxo magnético aqui do polo norte em direção ao polo sul. E aí você coloca no meio desse campo magnético uma espira, uma espira forma que se constitui de um condutor formando um caminho fechado, tá? E aí você de alguma forma consegue girar essa espira em torno do seu próprio eixo, fazendo com que a sua posição varie em relação ao campo magnético que está exposto aqui, tá? E aí pela lei de Faraday, o que é que a lei de Faraday nos diz? Que a tensão induzida no espira, ela é proporcional à variação do fluxo magnético. Tá? Para esse cenário em que você tem um fluxo magnético aqui uniforme, você pode dizer que o fluxo magnético é igual à intensidade de campo elétrico, que é o B, vezes a área, que essa área é justamente a área da espira, que vai ser exposta aqui ao campo, vezes o cosseno de θ. Esse cosseno ele é justamente em função desse movimento circular que a gente vai ter aqui com relação ao plano da área da espira, e as linhas de fluxo magnético aqui. Bom, e a derivada desse fluxo vai ser o quê? Vai ser exatamente a intensidade de campo magnético vezes a área da espira vezes o seno, tá? Então a gente percebe que a área da espira é fixa, a intensidade de campo magnético é fixa, depende apenas desses ímãs aqui. Então, basicamente, a tensão induzida na espira vai variar em função da posição que essa espira tem. Esse seno de θ, o θ é justamente o ângulo entre o plano dessa área da espira e a tensão e as linhas de campo aqui entre o polo norte e o polo sul. Então, por exemplo, na posição θ igual a zero, que é essa posição que está apresentada aqui, você não tem diferença entre o plano aqui da espira e as linhas magnéticas, de campo magnético, então você tem o quê? O seno de zero é igual a zero, então você vai ter uma tensão induzida zero, que é o que está representado aqui no gráfico. Quando você tem essa espira girando aqui na posição 90 graus, de forma que o plano aqui da área da espira forma uma perpendicular com as linhas de campo magnético, então você vai ter o seno de 90 é igual a 1. Então você vai ter o valor máximo da tensão induzida aqui, que vai ser igual nesse momento a área vezes
a intensidade de campo magnético, né? Então você tem aqui o valor máximo da curva de tensão induzida. Quando novamente essa espira continua girando agora para uma posição de 180 graus, então ela volta a formar o que? Um ângulo de 180 graus, ou que é correspondente ao ângulo zero, né? Com as linhas de campo magnético. Então ela volta novamente para o valor zero, porque o seno de 180 é zero. E finalmente, né, girando ela novamente aqui mais uma vez para a posição agora de 270 graus, você vai ter agora o seno de 270 é quem? É menos 1. Então você vai ter novamente o valor máximo de tensão induzida, só que agora no sentido oposto, no sentido negativo, né? E assim você vai sucessivamente. Por isso que um gerador gera a onda no formato senoidal, né? Por isso que nós temos o formato senoidal aí como sendo o padrão do sistema elétrico, em razão da característica da forma de geração, né? O fato de você fazer girar um espira aqui em torno dessas linhas de campo faz com que você tenha uma forma de onda senoidal, ok? Então esse é o princípio elementar da geração de energia elétrica a partir do gerador de indução, ok? E aí você tem esses pontos característicos principais. Aqui a gente tem uma ilustração, tá certo? Que é o mesmo processo, você vai fazer a espira girar, e enquanto a espira gira vai surgir uma tensão induzida pela variação do campo magnético que essa espira está sofrendo. Essa tensão induzida você pode utilizar para alimentar uma resistência, por exemplo. Essa resistência submetida a uma tensão vai fazer circular uma corrente elétrica aqui. Okay? Esse é o princípio fundamental da geração de eletricidade. E aí, claro que você tem esquemas mais complexos, como por exemplo no caso de sistemas trifásicos, né? Então você vai ter um conjunto de espiras para cada fase, né? E essas espiras elas vão estar separadas aí por 120 graus cada uma, tá? Por isso que a gente tem a defasagem no sistema trifásico de 120 graus. E você pode também fazer não as espiras girarem, né, mas o próprio ímã girar, que é o que está aqui no exemplo. E aí vai depender do tipo de máquina. A gente estuda isso em melhor detalhes quando a gente está vendo máquinas elétricas, que não é o nosso caso aqui. Tá bom? É apenas para ilustrar o princípio elementar da geração de energia. Bom, em termos de capacidade instalada no Brasil, né, a gente tem aqui um dado da empresa de pesquisa energética, um dado de 2018, que diz que o Brasil tem atualmente 162 mil megawatts de capacidade instalada de energia, né? E o que vem a ser a capacidade instalada? A capacidade instalada é a soma da potência nominal de todas as unidades geradoras conectadas ao sistema, né? Então, se a gente somar no Brasil todas as unidades geradoras que estão conectadas no sistema, vai dar aí aproximadamente 163 mil megawatts de potência instalada, tá? E de que forma essa potência está distribuída? Então a gente vê aqui, ó, que 60% é em hidrelétricas. Então podemos dizer que a base da matriz energética brasileira é hidrelétrica, tá? E aí a gente vai estudar um pouco mais sobre essa forma de geração, quais as suas vantagens, as suas desvantagens. Em segundo lugar, vem as termoelétricas. Aproximadamente 1/4 da capacidade de geração do Brasil é de termoelétrica. E aí vem depois outras fontes com um impacto menor na nossa matriz, né, que são as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, as CGHs, que também é uma tecnologia hidrelétrica, porém menor do que a PCH, que é uma central de geração hidrelétrica. A usina nuclear, né? No caso no Brasil nós temos aí 2 usinas em funcionamento, usinas nucleares, né? Angra 1 e Angra 2, e você tem aqui também usinas eólicas com a participação aí de 8,8%, no caso a energia eólica já é a terceira principal fonte de energia no Brasil, né? Atrás de hidrelétricas e termoelétricas, e por fim a energia solar, né? Que está representando aí 1,1% da nossa matriz energética. Essa é a matriz energética brasileira, ok? Bom,
Com relação à energia gerada, tá? Existe aí uma diferença entre energia gerada e capacidade instalada. A capacidade instalada é aquela soma da potência nominal de todos os geradores. E a energia gerada é a quantidade de energia que foi efetivamente gerada por essas máquinas, dada a disponibilidade de cada fonte. Porque você pode ter determinadas usinas geradoras que não geraram toda a sua capacidade, porque no caso das hidrelétricas faltou água, por exemplo. No caso da usina solar, ela só gera durante o dia, não gera durante a noite. Então você tem limitações, né, na capacidade de geração real dessas fontes, tá? E a gente vê aqui a geração de energia por fonte no Brasil, né? A principal fonte é a hidráulica, né, em função das usinas hidrelétricas. E aí você tem em segundo lugar o gás natural. O gás natural é utilizado como a principal fonte nas termoelétricas, tá? Você tem os derivados de petróleo, que também são utilizados nas termoelétricas. O carvão é utilizado nas termoelétricas. A energia nuclear correspondeu aí a 2,6% da geração. Biomassa é outro combustível utilizado nas termoelétricas. A eólica correspondeu a 8,1% da geração. E todas as demais fontes somadas, aqui está incluso a solar, foi de 3%. Isso para o ano de 2018, que é o dado mais recente que a empresa de pesquisa energética disponibilizou. Bom, se a gente comparar a matriz energética do Brasil com a matriz energética do mundo, a gente vai ver que o Brasil está numa posição, vamos dizer assim, privilegiada, né? Porque a base da nossa matriz é a energia hidráulica, que é uma energia muito barata, é uma fonte energética muito barata, é considerada uma fonte energética não poluente. Durante a produção de energia não são emitidos gases poluentes, né? Então a gente combina uma fonte que é limpa e barata, tá? Que é a energia hidráulica. E isso ocorre o quê? Pela disponibilidade de potencial hídrico do Brasil, né? O Brasil possui uma boa bacia hidrográfica, né, que possibilitou a instalação aí de grandes usinas hidrelétricas no Brasil, coisa que nem todos os países dispõem. Por isso que a base da matriz energética mundial é as termoelétricas, né? Então são os combustíveis fósseis que respondem aqui por 64% da produção de energia no mundo, né? E apenas 17% é através de energia hidrelétrica no mundo, né? Então o Brasil, em relação ao mundo, está numa posição privilegiada, tá certo, com relação à sua matriz energética, tanto em termos de custo, quanto em termos de poluição, emissão de gases poluentes, ok? Bom, e o custo da geração, né? Quanto custa gerar energia com cada uma dessas fontes? Aqui a gente tem um custo médio, claro que isso varia dependendo de região e etc., mas na média, você produzir 1 megawatt-hora de energia a partir de uma fonte hidrelétrica, você vai gastar R$100, tá? Se você for produzir o mesmo megawatt-hora a partir de uma fonte nuclear, por exemplo, você vai gastar aí R$1.000, ou seja, 10 vezes mais. Então veja que existe uma diferença significativa de custos, né, para a geração de energia elétrica. E uma coisa interessante notar é que a energia eólica, ela já é a segunda opção mais barata de produção de energia elétrica aqui no Brasil, tá? Então hoje é mais barato você gerar energia eólica do que gerar energia através de termoelétricas, tá? Essa é uma das razões para qual a energia eólica tem crescido exponencialmente no Brasil. A energia solar também já apresenta um custo competitivo, né? Ela está aqui muito próxima aí da térmica a gás natural, a térmica a gás natural é a segunda fonte de energia principal da nossa matriz energética, né? Só está atrás da hidrelétrica. Isso porque, historicamente, a produção de energia solar e eólica, elas não eram tão baratas, elas eram bem mais caras, né? E por isso elas não eram priorizadas. Porém, hoje, através de vários incentivos que foram realizados, né, as fontes solar e eólica, elas já apresentam preços competitivos junto com as usinas térmicas, né, que são a alternativa, hoje são as principais alternativas à
usinas hidrelétricas no Brasil, então existe uma tendência aí de expansão dessa base de energia renovável, solar e eólica, em função da competitividade, né, do preço dessas tecnologias, ok? Bom, e aí cabe aqui a gente falar de fator de capacidade. O que vem a ser o fator de capacidade, né? A gente falou que existe a capacidade instalada e existe a energia gerada. Pois bem, a relação entre a energia gerada em um determinado intervalo de tempo e a energia que poderia ser gerada nesse mesmo intervalo de tempo, considerando a capacidade máxima instalada, né, essa relação é o que nós chamamos de fator de capacidade. Então, o fator de capacidade pode ser definido como a energia gerada sobre a potência instalada vezes o tempo que levou para se gerar essa energia, tá? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma capacidade instalada de 162 mil megawatts, e foi gerada em 2018 uma energia de 601 mil gigawatts. Então, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar a um fator de capacidade de 42%. Isso quer dizer o quê? Que em 2018 o Brasil gerou 42% do que ele seria possível gerar se nós tivéssemos uma disponibilidade de 100% da capacidade instalada durante todo o período, né? O que de fato não ocorre em razão dessas diferentes fontes. No caso da hidrelétrica, não ocorre por quê? Porque a geração depende do nível das barragens. No caso da termoelétrica, existe um fator de capacidade próximo a 100% na prática, só que aqui ele aparece com 37%, por quê? Porque a termoelétrica no Brasil ela é utilizada como uma capacidade de reserva. Então ela basicamente ela é uma fonte que ela é remunerada pela disponibilidade e não pela geração efetivamente. Por quê? Porque você vai acionar as termoelétricas quando as usinas hidrelétricas não puderem gerar em razão de estiagem. E aí você aciona as termoelétricas nesses casos, né? Mas teoricamente você teria aí um fator de capacidade próximo a 100% das termoelétricas. Você poderia acionar ela a qualquer momento, desde que você tivesse combustível para isso, né? Seja gás, carvão, biomassa, etc. A energia nuclear, que é um tipo de termoelétrica, ela aparece aqui com a disponibilidade de 90%, né? É isso mesmo, junto com a termoelétrica, ela tem um fator de capacidade próximo a 100%. E a energia eólica, ela já vai ter um fator de capacidade mais baixo, um fator de capacidade aí de 38%, em razão da sazonalidade dos ventos, né? Você tem aí ventos que não são uniformes, você tem períodos do ano que ventam mais, tem períodos do ano que ventam menos. Durante o dia também, geralmente venta mais à noite e venta menos durante o dia, né? Então, em razão dessa sazonalidade do potencial eólico, você tem um baixo fator de capacidade das usinas eólicas, tá? No caso das usinas solares, o fator de capacidade é mais baixo ainda, né? No caso da solar, você só gera energia no máximo 50% do período, porque na outra parte do período não tem sol. Então isso também é uma desvantagem da energia solar, ela vai ter um baixo fator de capacidade. Então você precisa ter uma capacidade instalada maior para poder gerar a mesma quantidade de energia que você ia gerar com a termoelétrica, por exemplo, ok? Devido ao baixo fator de capacidade. Bom, aqui temos um exemplo agora com relação ao fator de capacidade, ok? O exemplo diz o seguinte, uma usina solar com 5 MW de potência instalada gerou 900 MWh de energia no mês de setembro. Qual é o fator de capacidade da usina no mês, tá? Então, se a gente for lembrar aqui, a gente vai ter o quê? Uma potência instalada de 5 MW, uma energia de 900 MWh, e um tempo, né, que ele fala aqui que foi o mês de setembro. Setembro tem 30 dias, então 30 dias vezes 24 horas, um tempo aqui de 720 horas, tá? Substituindo esses valores aqui na forma do fator de capacidade, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 900 MWh dividido por 5 MW vezes 720 horas. Isso aqui vai nos dar um fator de capacidade de 25%, né? A usina ela gerou 25% da energia que ela poderia gerar se ela tivesse
sempre a sua capacidade máxima disponível para geração, né? No caso da energia solar, isso nunca vai acontecer, tá bom? Então é só um exemplo para ilustrar o conceito de fator de capacidade. Bom, pessoal, então essa foi a aula número 2 do nosso curso de redes de distribuição. Falamos um pouco aí sobre os principais conceitos relacionados à geração de energia. Na próxima aula vamos especificar um pouco melhor cada tipo de geração. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.